Boa noite, pessoal. Mais uma vez. Bom, eu consegui o vídeo da coletiva de imprensa do Fábio Farias, do ministro das Telecomunicações, todo na íntegra, tá bom? Eu vou mostrar aí para vocês. Tirem suas conclusões. Curtam, comentem, compartilhem, dê a opinião de vocês a respeito de tudo isso. Vocês confiam realmente na lisura do processo eleitoral do Brasil? Vocês confiam realmente no TSE? Fica a pergunta, né? Porque nada é perfeito que não possa ser... Melhor não falar, né? Os baúzinhos. Mas, pessoal, tá complicado, hein? Bom, então vamos lá. Assistam o vídeo, curtam, compartilhem e vocês vão ver que o negócio é muito mais sério do que a gente imagina, tá certo? Para o camarada vir a público, numa coletiva de imprensa, vamos ver quais serão as medidas tomadas pelo ministro, né, do TSE, o Alexandre, o Xandex. Vamos ver o que ele faz, né? Precisamos de uma resposta, porque a população brasileira já está cansada de tanta incoerência, de tanta, sabe, falcatrua, desse jeitinho sórdido, infelizmente, o jeitinho brasileiro de querer levar vantagem em tudo, né? E os caras não querem largar o osso, não. Deus acima de tudo, né? Deus, pátria, família e liberdade. Forte abraço, Deus abençoe a todos. Curta o vídeo. Boa noite. Então, boa noite a todos. Posso começar? Ok? Boa noite a todos. Desde o começo desse ano, boa noite a todos. Desde o começo do ano que eu venho pedindo equilíbrio, parcialidade, imparcialidade dos meios de comunicação, vendo que nós teríamos uma eleição muito polarizada e que isso seria de extrema importância, até para que a gente pudesse mostrar os dois lados, deixar a população escolher, né, o melhor candidato para suceder o mandato do presidente Bolsonaro ou manter o mandato do presidente Bolsonaro. E com a ida do segundo turno isso melhorou um pouco, né, onde o presidente teve tempo igualitário, 5 minutos, e 5 minutos para o ex-presidente do PT e 25 em sessões para cada um. E a gente conseguiu mostrar, né, ao longo desses dias o que o governo tem feito e sair um pouco, né, de desmentir diariamente fake news, usando o quê? Usando a TV e usando as inserções de rádio, que nós sabemos que é a grande fonte de notícia primária dos eleitores, principalmente na região nordeste do país. Pois bem, na semana passada nós recebemos uma denúncia de que rádios estariam publicando mais inserções do PT do que as inserções do presidente Bolsonaro. E na mesma semana nós tivemos ali uma grande discussão quando nós perdemos 118 direitos de respostas. Isso comoveu muita gente, principalmente eleitores do presidente Bolsonaro, que sabem e estão vendo que a campanha do PT, principalmente no segundo turno, está com um nível de fake news e um nível muito mais baixo, que não passa nem de longe do que a nossa campanha, que está muito mais propositiva. Mas seguimos em frente. Pedimos também os nossos direitos de resposta, que estão sendo julgados. E aí hoje, pela manhã, após essas denúncias que nós fizemos, contratamos uma auditoria. Eu hoje à tarde fui entregar informalmente para o presidente do TSE. O nosso advogado já entrou com o primeiro pedido no TSE
E pasmem a vocês agora, que ficaram impressionados com o número de 118 inserções de rádio a menos do segundo turno. Eu quero dizer a vocês que após as auditorias que foram feitas no Brasil inteiro dos últimos 15 dias, que nós protocolamos no TSE hoje, que era o número de manhã apenas na região Nordeste, de uma semana, hoje foi protocolado de manhã de 7 a 14. E agora já estamos com as datas de 7 a 21. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos no Brasil 154.085 inserções de rádio. Como é que nós, que preservamos o direito de igualdade, a democracia, que cada lado possa mostrar o que está fazendo, a gente possa lidar com o fato de termos 154 mil inserções de rádio a menos. Isso é uma grave violação do sistema eleitoral. Esses dados já estão coletados, já fizemos dupla checagem e depois aqui o Fábio Van Garten vai falar mais sobre esse assunto. Mas eu quero dizer a todos vocês, só na região Nordeste, na semana de 7 a 14 foram 12 mil inserções a menos. E na semana seguinte, de 14 a 21, esse número foi para mais de 17 mil. 17 mil inserções a mais do candidato ex-presidente do PT. Somente na segunda semana. Somente na região Nordeste. O lugar mais forte disso é o estado da Bahia. O estado da Bahia, só na primeira semana, foram mais de 7 mil a mais para o candidato do PT. Então, quero dizer a vocês que estão estarrecidos com tudo que tem acontecido, com a censura, com o cerceamento, que vocês precisam ir votar, porque nós estamos sendo cerceados. E agora o TSE vai investigar para saber por que essas rádios fizeram isso, para saber de que forma foi feito isso. E eu quero passar aqui para Fábio Van Garten e queria deixar a todos vocês a nossa indignação, porque queríamos uma campanha limpa, justa e igual, que o povo livre pudesse escolher, sem fake news, todos os dias que tem que ser desmentidos por nós. Não tem nenhum projeto para o Brasil do PT, só tem fake news o tempo inteiro. E agora mostramos a vocês o que aconteceu na região Nordeste e no Brasil. Boa noite, pessoal. Para a gente explicar a todos o que de fato vem acontecendo, as campanhas enviam ao TSE as inserções de rádio e TV e o TSE aloca num repositório, num pool, que a gente chama de repositório, todo o material publicitário. As rádios se logam nesse pool ou elas se logam nesse repositório, elas baixam, fazem download desse material e existe uma programação de veiculação desses materiais. Como o ministro Fábio Faria bem disse, tivemos a menos, nos 14 dias deste segundo turno, 154 mil inserções. Cada inserção possui 30 segundos de duração. Fazendo uma conta de matemática, temos 1.283 horas de conteúdos não exibidos. Fomos limitados, fomos cerceados, fomos censurados em transmitir a nossa mensagem. O que corresponde a essas 1.283 horas? Se essas veiculações fossem em uma única emissora, isso a gente teria 53 dias de programação ininterruptas num único veículo.
Esse é o tamanho da desigualdade que a campanha do presidente Bolsonaro vem sofrendo neste segundo turno. Vale salientar que agora estamos fazendo também o do primeiro turno, que só levantamos do dia 7 para cá do segundo turno. Então o primeiro turno ainda não foi levantado. E qual é o pedido? Espera aí, ele vai continuar. A campanha contratou 2 empresas de auditoria de mídia com dados preliminares já entregues à campanha. Constatamos que na região Nordeste, reiterando o que o ministro Fábio Faria acaba de dizer, tivemos 29.160 inserções a menos na nossa candidatura, o que corresponde a 241 horas de programação impedida de ser transmitida. A nossa equipe de operação de mídia vai continuar trabalhando durante a noite e nos próximos dias para computar, desde o primeiro turno, desde o primeiro momento do horário eleitoral gratuito, como se comportou rádio a rádio no Brasil. Independente se ela é grande, média ou pequena, independente se ela vem de um centro grande urbano ou de uma região longínqua. Nós vamos auditar 100% do que as rádios e veículos de comunicação deveriam ter sido veiculados, dos materiais que deveriam ter sido veiculados. Como o ministro Fábio Faria bem disse, nossa área jurídica ingressou no transcorrer do dia de hoje, de posse de um relatório preliminar junto ao TSE, os primeiros 7 dias de auditoria de mídia. Só do Nordeste. Só da região Nordeste. Nas próximas horas, ingressaremos com o restante da ação, bem como com os demais dados. Essa auditoria já foi checada por outra auditoria, que deu o mesmo número. Queria que você explicasse, Fábio, como é feito isso no setor publicitário. Então, a gente queria entender o que os senhores pediram para o TSE. Aí A você... informação para a gente é mais importante nesse momento. Qual é o pedido em si que as rádios transmitam essa... O que nós queremos é que seja restabelecido o direito igualitário de disputar as eleições. E como o presidente... Não sei se dá tempo, né, para que seja restabelecido todas essas horas. Tem que fazer uma conta. Mas que seja feito rápido isso, né? O TSE vai agora também fazer a sua própria checagem, buscar lá a sua auditoria, para que a gente possa ter as mesmas condições de tratamento. O que a gente quer é apenas isso, é um direito igualitário para que a gente possa disputar as eleições sem sermos censurados, cerceados. A gente quer que tenhamos o mesmo direito do outro candidato. E o pano de fundo maior é saber que se isso organicamente, em quase todos os estados, é uma coincidência muito grande, não quero aqui acusar, mas é uma coincidência muito grande, esse mesmo padrão se repetir em estado por estado, principalmente nas regiões, na região Nordeste e em outros estados. E se a gente olhou todas as rádios, né, praticamente todas elas dando mais para um lado. Tem rádios, principalmente no estado da Bahia, que a cada 4 sessões, 3 para o candidato do PT e 1 para o candidato Bolsonaro. Então, se vocês, né, que defendem a mídia, que defendem a democracia como todos nós, não se indignam com a campanha dessa, nós estamos totalmente indignados. E queremos apenas uma coisa, o mesmo direito, o mesmo tratamento. Porque são todos os dias tendo que desmentir notícias falsas e agora sem conseguir chegar nas rádios, que todos nós sabemos, eu que sou do Nordeste, o povo do Nordeste escuta rádio e é onde fomos mais atacados e a região onde o ex-presidente do PT teve mais votos, exatamente nessas pequenas cidades onde essas rádios estão, onde nós não chegamos com o nosso programa. Quais empresas que fizeram essa auditoria, por favor? Já está protocolado no TSE, o nosso advogado Tarcísio protocolou a primeira semana do Nordeste, ele já deu ação, ele entrou com ação há meia hora atrás e eu já entreguei os estudos preliminares ao presidente do TSE às 4h30 da tarde. Pode falar o nome das empresas, quais são as que fizeram? Vou explicar um pouquinho como é que funciona a auditoria de mídia. Como é que funciona a auditoria de mídia no Brasil. Qualquer anunciante que deseja ter auditada
o seu plano de mídia, contrata uma fiscalizadora de mídia. Essa fiscalizadora é responsável por conta da assinatura do seu CNPJ no atestado desse relatório. Portanto, a campanha do presidente contratou 2 empresas, a gente pega o nome agora, mas já contratou uma segunda para haver a dupla checagem. O CNPJ da empresa garante a qualidade dos dados que ela reporta. Por exemplo, se um determinado anunciante, uma Coca-Cola, uma Casas Bahia, uma Unilever, uma Procter, qualquer outro anunciante, contrata 50 inserções num determinado veículo de comunicação, o veículo tem que veicular as 50 inserções compradas, contratadas. Cabe à empresa fiscalizadora reportar se isso aconteceu conforme o contrato de mídia. A gente fez isso e ficou assustado, primeiro com uma denúncia que a gente recebeu que algumas regiões do Nordeste não estavam sendo contempladas pelo nosso plano de mídia. Mais a fundo, conforme o ministro Fábio Faria acaba de falar, chegamos no número de 154 mil em apenas 15 dias de período auditado. Valeu, pessoal. Percentualmente, 18,24% a menos. Ministro, o senhor pode comentar se a prisão do Roberto Jefferson impacta a campanha do presidente Bolsonaro? Qual o comentário, senhor? O que impacta a campanha é você não ter condições de ter uma campanha igualitária. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para mostrar que queremos uma campanha igualitária. Que fique claro. E queremos pedir ao eleitor que estão revoltados como nós, vão às urnas. Temos que... Oi. Que fique claro. As 154 mil inserções correspondem a 53 dias de programação se fosse num único canal. Eu vou repetir. 53 dias de programação se as inserções fossem veiculadas numa única emissora. Mas eu passo um recado para nossos eleitores. A gente está na frente das eleições, a gente virou a curva, os nossos trackings todos reportam que a candidatura do presidente Bolsonaro segue firme, segue forte, segue unida, e a gente seguirá para a vitória no próximo domingo, mesmo com esses absurdos que a gente constatou nas últimas 48 horas. Peço a você, eleitor, continue trabalhando, continue ouvindo a sua rádio, perto ou longe da sua casa, e fique de orelha ligada se a nossa inserção está sendo veiculada. Qual que é a empresa que fez? Qual é a empresa? Do TSE na conversa que o senhor teve? Ele não dá sinalização, foi uma conversa informal. Uma conversa informal com o presidente, eu falei que ia fazer uma coletiva, que nós buscamos isso desde a semana passada, e que o nosso jurídico estaria entrando todos os dias. Cabe o TSE, eu não vou falar pelo TSE. O que a gente quer é que seja reposto para nós o mesmo tempo. E como o Fábio disse, desde o começo, no primeiro turno eu disse, quando eu falei das pesquisas, que de novo estão da mesma forma, erraram por 9 pontos. O IPEC errou por 9 pontos, o Datafolha errou por 9 pontos um dia antes. Então agora errando de novo. Então eu quero dizer que isso também interfere em voto, que isso também interfere na reta final. Então, se vocês forem olhar, todo esse sistema está trabalhando junto contra o presidente Bolsonaro. Se você for olhar o que aconteceu ontem e você for olhar o que veiculou hoje, a gente teve que desmentir mentira o tempo inteiro. Eu passei a manhã inteira hoje e a tarde inteira ontem desmentindo mentiras o tempo todo. Qual que é o nome das empresas? Eu passo para vocês. Passa para você. Passo para vocês. Tá. Valeu, pessoal. Falar em on, qual é a empresa? E qual é a empresa? Ministro, Vocês vão passar qual é a empresa?